Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou o Abraham Base. E claro que prazerosamente nós estamos aqui recebendo o escritor acadêmico Pedro Lucas Lindoso. Vamos falar de Crônicas da Pandemia, um trabalho recentemente lançado em Manaus. A gente é recebido aqui no Seringal Hotel com esta mesa deliciosa. Pedro, você também trafega com muita propriedade na literatura infantil, que, aliás, para nós é um orgulho, porque são pouquíssimos os autores amazonenses que produzem a literatura infantil e esta literatura, 99% vem do sul do país para Manaus. Eu queria que você falasse do livro O Boto Cor-de-Rosa e o Jacaré de Rabo Cotó. Muito bem ilustrado, por sinal. O Abraham, esse livro, né? Primeiro eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? Porque o livro deveria se chamar O Boto Vermelho e o Jacaré do Rabo Cotó. Eu fui criticado por alguns colegas, e com razão, porque o boto cor-de-rosa, na verdade, é o boto vermelho. Mas eu fiquei na dúvida e todo mundo gosta mais dessa questão do boto cor-de-rosa, que inclusive foi uma invenção do Jacques Cousteau, né, que esteve aqui na Amazônia, e dizem que rosa foi porque em francês rouge é vermelho, há várias versões, né? Mas tem a história da pantera cor-de-rosa. Mas esse livrinho, ele faz muito sucesso entre as crianças e já tem, um trabalho já até antigo, e ele foi um prêmio, né, do Concultura, na prefeitura do Serafim. Inclusive interessante, eu comecei a escrever com mais frequência, incentivado por um programa da minha ex-empregadora, porque eu já estou aposentado. Eu era advogado da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., e nós tínhamos lá na Petrobras um concurso todo ano chamado Prata da Casa. O Prata da Casa premiava na área de culinária, fotografia, música e literatura os empregados todos. E eu mandei um conto, foi premiado. Depois, esse conto, o Jacaré do Rabo Cotó, eu ia destinar para o Prata da Casa, mas quando houve o concurso do Concultura para a literatura infantil, eu direcionei e acabou sendo premiado. As crianças gostam muito, é um conto pequeno, né? Enfim, e é interessante. E o jacaré, o Abraham, ele fica com o rabo cotó por causa da inveja, sabe? A inveja é um negócio muito complicado, é um sentimento básico, né? Então, a inveja é um negócio tão sério, e a gente estava discutindo há pouco sobre essa questão, que indiretamente trata da inveja, que é um sentimento muito básico, né? Você vê Shakespeare trata da inveja, Machado de Assis, os grandes escritores da literatura mundial, porque é uma coisa muito séria. E o jacaré ficou de rabo cotó porque ele pediu à mãe d'água que cortasse o rabo para ele poder interagir com os botinhos. Então eu dedico esse livro às crianças, alertando, né, que a inveja é um negócio muito feio, que as pessoas devem evitar esse sentimento tão mesquinho que é a inveja, né? É interessante, Pedro, mas nós temos aqui um segundo livro, ainda na literatura infantil, né? A Visita dos Botos Vermelhos às Anavilhanas. Pois aí eu já chamo os botos de botos vermelhos às Anavilhanas. Isso foi um patrocínio do Colégio Marta Falcão,
E ele tem uma pegada ecológica, né? E também trata de uma questão, né? Que é o município de Novo Airão. Eu estive até esse fim de semana lá. Ele se chama Novo Airão porque o velho Airão foi comido pelas formigas, né? É verdade. Foi um crime, um evento, um desastre ecológico, né? Certamente destruição da floresta. Então as formigas invadiram a comunidade e aí o pessoal foi rio acima e construiu outra comunidade que se chamava de Novo Airão. Agora, o interessante, isso que me contou foi Elson Farias, que na década de 60, o governador Danilo Ariosa, subindo o Rio Negro, né, uma viagem de trabalho do governo, chegou em Airão. Cadê a comunidade? Não, governador, a comunidade se mudou mais para cima, imagina. Novo Airão é um município aqui pertinho, o governo do estado não sabia, a comunidade se muda para um outro local. A nossa realidade aqui no Amazonas é fantástica, né? Quando eu digo em Brasília, que às vezes uma professora tem que viajar 15 dias para tratar da aposentadoria dela lá em Manaus, as pessoas não acreditam, né? Então, esse livro. E outra coisa, eu explico o que é o Encontro das Águas. Pedro, eu queria te interromper por alguns segundos, só para a gente fazer um intervalo, e eu peço licença de você, voltaremos falando ainda deste assunto. Claro que eu quero falar do Guaraná Magistral. Se você vai ao supermercado, leve o Guaraná Magistral. Tenho certeza que você vai gostar. Mas me aguarde, eu volto em seguida. Voltamos, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, eu recebo Pedro Lucas Lindoso. Claro que falamos das suas obras crônicas da pandemia, mas falamos da sua produção infantil. Pedro, você falava então desse livro e falava do governador que chegou na comunidade e ela já não existia ali e o governo não sabia. Exatamente. Você vê a nossa realidade amazônica é de grandes distâncias, né? E na década de 60 não havia celular, não havia essa comunicação tão fácil, né? Então, um desastre ecológico em Airão, a comunidade se muda e não comunica nem ao governo do estado essa mudança, né? Era um município muito pequeno, hoje está crescendo muito por causa do turismo, né? Outra coisa que eu falo nesse livrinho é que uma grande bióloga chamada Margaret Mead, que visitou a região várias vezes e desenhava e descobriu espécies de flores na Amazônia, inclusive tem no YouTube, Abraim, a Flor da Noite, uma coisa assim, um depoimento dela. E outra coisa, o município de Novo Airão devia resgatar a história dessa senhora inglesa que visitou várias vezes o município na década de 70, início da década de 80, e hoje está esquecida. E ela, eu cito ela aí nesse livro também. Agora, eu lancei também durante a pandemia um outro livrinho infantil chamado Aconteceu em Cucuí, O Valor da Amizade, que é um livro que trata sobre amizade e sobre o impacto que essas nossas comunidades ribeirinhas têm com a chegada do progresso. Porque antes de chegar o padre, antes de chegar o pastor, o exército, o comércio, não tem o dinheiro, tem trocas entre as comunidades e tal. E com a chegada do progresso, né, Cucuí é o município mais longe que a gente tem aqui no Amazonas, fica lá na cabeça do cachorro. E por isso que a ideia de Aconteceu em Cucuí é só para... porque é um nome assim emblemático de longe, né? Na realidade não é nem um município, possivelmente é um distrito de São Gabriel da Cachoeira, mas é bem longe, entendeu? Então quando chega o exército, quando chega
o pastor, o padre, o comércio, muda a comunidade. A comunidade tem um impacto diferente. E a minha historinha é entre a amizade desses dois curumins. Né? Aliás, Pedro, mudando para as crônicas mais adultas, você lançou Crônicas da Pandemia. Por que esse título? Pois durante a pandemia, normalmente as minhas crônicas, elas são semanais e elas são publicadas aos sábados no Jornal do Comércio, que eu tenho muito orgulho de ter as minhas crônicas publicadas no Jornal do Comércio, né? Depois são replicadas no blog do nosso amigo Zé Maria Pinto e também são replicadas no blog do nosso amigo Francisco Gomes. E também no blog do Paulo Queiroz. Então, eu fico muito satisfeito de ter as minhas crônicas publicadas, principalmente no Jornal do Comércio, porque eu gosto muito de ser cronista. Né? Por quê? Porque o cronista, ele não tem, Abraim, um compromisso com a história. Por exemplo, os seus livros. Os seus livros, você é um sujeito muito caprichoso e muito cuidadoso. Eu estava falando para você, o livro que você fez, por exemplo, o último que estava lá, que você ainda não tinha me dado de presente e me deu, sobre o aniversário dos 30 anos da Rede Amazônica, a quantidade de fotos e de documentos iconográficos que você coloca, isso aí, um livro desse, não é só sobre a Rede Amazônica, é sobre a história da televisão no Amazonas e sobre a história do Amazonas. Eu vi lá fotos do governador José Lindoso, meu pai, na década de 73. Então, você trabalha de uma maneira muito caprichada. A gente pega um livro seu, que você fez agora a biografia do Saul Benchimol, a gente vê a sua preocupação em colocar fotografias, não qualquer fotografia, não uma fotografia à toa para te valorizar ou não, mas dentro da programação que a gente vê do seu trabalho, pertinentes, são fotos pertinentes ao biografado, entendeu? Então é uma coisa que se torna um documento, efetivamente um documento histórico. Já eu sou cronista. A minha função principal, quando eu escrevo crônica, a crônica é uma coisa curta, é uma coisa leve, e eu quero agradar no sentido de ser lazer, entendeu? Então é isso. Uma leitura leve, né? E essa é uma coletânea de crônicas que eu fiz durante a pandemia. Não, se você lê as crônicas, eu procuro ser leve, entendeu? As minhas crônicas são na parte B do Jornal do Comércio, que é a parte de arte, de literatura, de culinária, de teatro, de cultura. Não é a parte principal em que os articulistas, que são muito bons os articulistas do Jornal do Comércio, eles já têm um compromisso mais com a história, ou com o direito, com a economia. Meu compromisso é com o descanso, o lazer. Então, mesmo eu falando da pandemia, você vai ver que são crônicas que não são muito ácidas. Eu procuro ser leve. Pedro, novamente eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que vamos voltar. Converso com o escritor acadêmico Pedro Lucas Lindoso. Claro, falamos da sua obra Crônicas da Pandemia e falamos também dos seus livros infantis que estão aí fazendo sucesso com a criançada. Mas me aguarde, eu volto já. Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu recebo hoje com muito prazer, com muita alegria, o escritor acadêmico Pedro Lucas Lindoso. Claro que falamos de Crônicas da Pandemia, um livro recém-lançado e que está fazendo sucesso na cidade. Pedro, eu li aqui uma crônica que me chamou a atenção.
um personagem. Eu queria que você falasse do personagem, a Miss Manga. A Miss Manga é uma prima, aliás, sobrinha, filha da minha prima Lourdes Dal, filha do meu saudoso tio Roberto Dal, entendeu? Que é uma menina de um valor extraordinário. Ela é designer de moda. E, trabalhando no Rio de Janeiro, foi convidada por uma multinacional para trabalhar na China. E ela foi, então, antes da pandemia, para a China, para Pequim, entendeu? E nós tivemos uma live e tal, então ela estava relatando sobre a primavera de 2019 lá em Pequim. Quando a pandemia chegou, lá na China, lá eles têm o ano chinês, que é o início do ano, que é um feriado grande, como Natal, aqui, Ano Novo, e eles viajam muito. E ela viajou também, estava, acho que na Tailândia. Na Tailândia, quando a pandemia começou, ela teve que submeter uma quarentena, voltou para o trabalho dela, fazendo teletrabalho, e é inspirado nela. As minhas crônicas, elas têm as minhas inspirações são variadas. Essa semana, como era Dia dos Pais, eu fiz uma crônica homenageando mais uma vez o meu querido e saudoso pai, né? Grande José Lindoso. Então, a crônica que vai sair sábado, que eu já terminei essa noite, entendeu? Eu estou falando sobre a minha experiência nesse fim de semana lá em Novo Airão, que eu contratei uma rabeta e entrei no Igapó, entendeu? Então eu falo sobre o silêncio no Igapó. O nosso querido Tiago de Mello, e eu cito ele também num trecho de uma poesia do Tiago, em que ele fala também do silêncio do Igapó. Só que o silêncio do Igapó do Tiago é à noite. E eu experimentei esse silêncio do Igapó, que era de tarde, né? E é isso, as minhas crônicas têm essa inspiração. Diversas pessoas me inspiram, situações. Você recorda um fato antigo da cidade de Manaus que, de certa forma, está se perdendo esta característica: caminhar de mãos dadas. Pois porque na pandemia teve aquela coisa de a gente evitar o contato com as mãos, de evitar os abraços, de evitar até se cumprimentar. E aí eu me lembrei dessa coisa que a gente caminhava. Quando eu era menino, né, a minha mãe disse: dê a mão pro seu irmão, dê a mão. Parece que era uma coisa muito nossa, né? Principalmente as crianças andando na rua. Olha, dê a mão pro seu irmão, não deixe o seu irmão atravessar e tal e tal. Olha, a minha mãe mandava eu dar a mão às minhas irmãs, era uma maneira de cuidar, né? Então, andar de mãos dadas, inclusive isso já foi assunto até de muita poesia, de muita coisa bacana, que a pandemia nos privou, mas graças a Deus já está indo embora e a gente vai poder não só dar as mãos, como nos abraçarmos e nos contactarmos de maneira mais efetiva. Agora, Pedro, contar história infantil não é tão fácil. Você tem que se transportar para o mundo da criança para agradar, senão não agrada. A criança tem que gostar. Como é que você brinca com essas palavras? Você sai de um universo de crônicas mais sérias, feita para pessoas adultas, e de repente você mergulha nesse universo da literatura infantil. Olha, o ato de conversar, Abraim, ele tem que ter uma adaptação. Eu gosto de conversar com a minha netinha de 5 anos de idade. Eu não posso conversar com a Maria Luísa da mesma maneira que eu estou conversando com você e com os nossos telespectadores. Eu fui professor de universidade, mas também dei aula no ensino médio. E algumas vezes eu fui professor de língua estrangeira, de inglês, em Brasília, no Distrito Federal, durante algum tempo, principalmente nos primeiros anos da minha vida profissional. Então, por exemplo, se eu entrasse numa sala de aula em que havia alunos com 12, 13 anos,
eu tinha que me adaptar. Então é essa, a questão da adaptação a quem é o seu interlocutor. Tá certo. Pedro, nós estamos chegando ao final do programa e eu quero dizer da minha satisfação em trazê-lo aqui. E agora você tem a oportunidade para se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Abraí, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, que tem um prestígio muito grande, né? Prestígio endossado pela Rede Amazônica de Comunicação, né? E agradecer a atenção de todos e dizer que se você pode contactar comigo, muito fácil. Meu e-mail é pedrolindoso@yahoo.com.br. Pedro Lindoso. Fácil. Fácil. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que eu renovo o convite para estarmos juntos. Sabe por quê? Na próxima semana nós estaremos aqui, trazendo a literatura produzida na Amazônia para você. Mas não esqueça, o programa Literatura em Foco traz sempre uma novidade produzida pela literatura. Eu aguardo você. Um forte abraço e até lá.